Vou te ensinar a construir o seu personal infográfico. É isso aí, nós somos internacionais, onde com poucos olhares você poderá extrair toda a informação de valor relacionada àquele conteúdo. E melhor, um visual muito mais chamativo que os famosos gráficos fornecidos pelas suas planilhas. Então vamos lá? Nesse exemplo aqui, é muito fácil de você entender o que é que está acontecendo. Você não precisa de muita informação adicional. Aqui você sabe que é um gráfico que trata de número de clientes por semana, na verdade dia da semana, e aqui ele está separando as suas barras por cada dia específico. Aqui no primeiro, segunda, terça e assim por diante. E no topo, provavelmente, se eu não tivesse nenhuma informação, eu imaginaria que é a quantidade total de clientes que eu tive naquele dia. No meu caso, segunda-feira eu tive 500 clientes e o dia que eu tive mais destaque aqui foi no sábado, onde eu tive 810 clientes. Ok? E como é que a gente vai fazer para construir o nosso personal infográfico? Então vamos lá e começar do zero. Aqui eu já tenho algumas informações prontas que se referem aos meus dias da semana e a quantidade de clientes que eu tive. Então, aqui no topo eu vou incluir data, número de esse sobre qualquer assunto, só para você abrir a sua mente e entender o conceito por trás dos infográficos e como é que você pode criar o seu para atender às suas necessidades. Então, se eu fosse criar aqui um gráfico simples, eu teria as minhas opções de inserir gráfico e um gráfico de coluna agrupada. Ele trouxe para mim coluna clientes, aqui eu sei que está relacionado à minha segunda, terça, quarta, mas se você observar bem, você vai ver que esse formato, apesar de te trazer as informações, não é tão amigável. Por mais que você tenha o conteúdo, já é um formato manjado, já é um formato conhecido, que não atrai tanto a visão das pessoas que estão olhando as suas informações. Vou tentar deixar ele um pouquinho agradável, vou colocar aqui o rótulo de dados. Gente, eu vou pedir para ele trazer o meu título. Essas barras eu vou deixá-las um pouquinho mais parrudas. Informação do lado, que a gente não precisa. Esse aqui seria o meu gráfico base para a gente começar a criação do nosso infográfico de número de clientes por dia da semana. Primeiro eu vou fazer ele num formato bem simples e eu vou te mostrar depois o formato um pouquinho mais avançado, como é que ele vai funcionar. Criando esse meu gráfico e vou colar ele aqui embaixo. Ele é igualzinho o meu gráfico de cima, não mudou nada. Mas vou tirar essas cores que vem por padrão e vou alterar para o formato que eu desejo. Aqui na minha aba formatar, seleciono a minha barra e escolho qual cor que eu desejo. Vou trabalhar com essa variação aqui de cinza e além disso eu quero também destacar aquele dia que teve maior quantidade de clientes. Aqui visualmente olhando, você consegue definir que foi terça-feira, correto? Eu poderia até vir aqui e pintar essa barra de uma cor diferenciada para destacar. Você vê que ela está em destaque, correto?
Porém, a desvantagem é que se por algum motivo você tiver alguma atualização, não é mais essa coluna que ela continua trazendo como se fosse referência. E ela tem que trabalhar de maneira dinâmica, ou seja, eu atualizei o meu dia da semana um outro dia que trouxe muito mais clientes com um valor maior, ele tem que atualizar automaticamente. Não é dessa forma que eu quero trabalhar, onde eu tenho que fazer isso manualmente, como farei agora. Vou voltar aqui no padrão que estava, mudar para cinza novamente e voltar o meu valor para que eu consiga diferenciar, eu vou ter que colocar uma camada sobreposta. É como se eu estivesse criando um gráfico específico para o valor maior em cima do meu gráfico. Como assim? Eu vou te mostrar como é que isso funciona. Vou criar uma coluna aqui máxima. Ela tem que trazer para mim somente aquela coluna com maior valor. Fazer isso é muito simples. Eu vou utilizar a fórmula C, que ela faz um teste lógico. Ela verifica se aquela informação ou aquela regra que eu estou definindo, se for verdadeira, ele coloca um valor de verdadeiro. Se não, ele traz um valor falso. A comparação que eu vou fazer aqui é se o meu valor de clientes, se o meu número de clientes for igual ao máximo. O máximo faz o quê? Ele pega um grupo de valores e encontra quem que é o maior. Então, se essa minha célula da segunda-feira do número de clientes for igual ao maior valor dentre todos os que eu tenho, então eu quero que ele me traga esse valor como referência. Se não, eu quero que ele me traga 0. Então, se o meu número é o maior, você me traz ele. Se não, você me traz o valor 0. Lembrando que eu preciso travar as minhas referências, porque quando eu for repassar essa fórmula para as demais células, ela não pode mudar. A referência sempre são esses valores que eu tenho aqui de segunda. Me trouxe 0. Por quê? Porque ele não é o maior valor. Você vai ver quem vai aparecer exatamente a minha terça-feira. Por algum motivo eu mudar, virou 200, você percebe que ele traz em destaque o próximo maior valor. Voltando para 600, é agora que vem a mágica. O que a gente vai fazer para poder trazer automaticamente aquela coluna em destaque? Segura aí que eu já te mostro como é que você vai fazer isso. Antes disso, antes de criar minha coluna de destaque, eu queria dar uma cara diferente para essa minha coluna de barras. Ela já está tão conhecida, já está tão manjada que as pessoas nem têm mais tanta vontade de olhar para elas. Então eu queria dar uma cara diferenciada. Como é que eu vou fazer para conseguir dar essa cara diferenciada? É simples, eu vou te mostrar aqui como você vai fazer isso. Vem aqui em inserir, ilustrações, formas, e eu vou escolher uma forma para poder colocar no lugar dessa minha barra. E para mim já não está chamando tanta atenção mais não. Eu vou utilizar a minha seta. Como assim? Segura aí que eu vou te mostrar todos os detalhes para você criar essa estrutura utilizando a sua seta. Nós vamos ter duas setas aqui. Uma seta que vai se manter na cor padrão, que eu já vou colocar agora. A minha cor padrão é cinza. E eu não quero contorno. Quero que ele fique sem contorno. Para substituir essa informação, vou dar um Ctrl C. Venho aqui, clico na minha barra. E Ctrl V. Perceba que automaticamente ele já colou sobre a minha coluna. E ao invés de barra, agora eu tenho setas. Vou aumentar um pouquinho aqui setas para ficar visível. Mas se você observar de perto, você vai ver que elas estão ficando esticadas. Ou estão muito esticadas ou estão encolhidas. Perceba que essa daqui com 190 está bem pequena. A ponta da seta está com um tamanho diferente dessa daqui de 600, que tem um tamanho muito maior. Não quero que aconteça dessa forma, eu quero que ela
se mantenha sempre estável, sempre na mesma medida. Eu vou te mostrar no próximo passo como que a gente vai fazer isso. Primeiro, a gente vai voltar naquela questão do colocar um destaque para aquela seta que teve maior número de clientes na semana. No meu caso, esta daqui de terça-feira. E ela tem que trabalhar de maneira dinâmica. Se por algum motivo, numa outra semana eu tiver outro dia com maior movimento, ou em outro mês, outro ano, eu tiver algum outro dia da semana com maior movimento, ele tem que obrigatoriamente alterar isso de forma automática. Obrigatoriamente alterar de forma automática. Então aqui dentro do meu gráfico eu venho em selecionar dados, eu venho em adicionar, nome da minha série se chama Max e os meus dados estão aqui dentro da minha coluna Max. Ok. E ok. Perceba que ele já criou aqui do lado da minha coluna 600 uma barra. Estamos no caminho certo. O que eu tenho que fazer agora é sobrepor essa informação dessa barra com a informação da minha seta. As duas estão concorrendo no mesmo espaço, terça-feira. Para que a gente consiga fazer isso, eu vou clicar aqui na minha barra, venho aqui na minha área de opções de série e eu peço para que a sobreposição seja de 100%. Perceba que ele já colocou no lugar da minha seta. Ela já sobrepôs a minha seta. Só que temos um problema. Estamos trabalhando aqui nas demais barras, nas demais opções com setas e não com barras. Ctrl C, Ctrl V. Venho em formatar e mudo a cor da minha seta. Adivinha o que você vai fazer agora? Vai copiar, Ctrl C, e você vai colar no lugar da sua barra. Prontinho. Agora você está com um semi-infográfico dinâmico. Ele ainda está com a cara não muito agradável, porque ele está sem um padrão. As setas pequenas estão com uma flecha menor e as setas maiores estão com uma ponta muito maior do que as demais. Perceba que se eu vier aqui e alterar esse 300 para 1000, olha o que vai acontecer em ambos os gráficos. E aqui ele também já mudou. Os demais ficaram menores em relação à minha sexta-feira, que atingiu teoricamente 1000 clientes. E agora eu vou te mostrar como é que você faz para construir um gráfico nesse mesmo padrão onde as suas setas se mantenham no mesmo tamanho. Para isso, eu vou copiar aqui os dados e colar aqui embaixo. Então, para prosseguir, nós teremos que criar algumas colunas de referência. Eu vou eliminar essa coluna Max. Eu vou criar a minha col 1 e a minha col 2. Como eu preciso que a minha seta se mantenha sempre no mesmo tamanho, eu vou praticamente dividi-la em duas partes. É como se eu tivesse a parte de cima, onde representa realmente a ponta da minha seta, seguindo um tamanho padrão, e a única coisa que vai variar é a minha barra, é a extensão da minha seta, essa parte aqui de baixo. Então, para representar a minha seta, eu vou criar uma fórmula aqui que vai encontrar o menor valor entre todos os números que eu tenho. E não esquecer de travar. Com F4, ele já trava todo mundo, coloca o sinal de cifrão atrás de números e letras, linhas e colunas. E aqui vai representar a parte de baixo da minha seta, que será número menos a ponta da minha seta. Esse aqui não vai ter nada de barra. Aqui é a parte de baixo, a ponta da flecha. Vamos
representar como se fosse uma flecha a sua seta. E agora, para você conseguir começar a criar o seu gráfico, você seleciona a sua primeira coluna com tecla Ctrl pressionada, clica, segura na sua col 1 e seleciona até o final da col 2. Inserir gráfico e coluna empilhada. Perceba que quando você criou, ele já trouxe aqui para você título do gráfico, tá? Esse título será igual a número de clientes semana. Aqui está com um tamanho razoavelmente grande a ponta da sua seta, aqui representada aqui por essa cor laranja. Eu vou diminuir um pouco. Como é que eu vou fazer isso? Não ter grandes dores de cabeça. Eu vou dividir por 2, vamos ver se fica bom. Ficou com um tamanho interessante. E vou replicar para os demais. Como eu estou trabalhando com fórmulas, então ele automaticamente atualiza os meus demais valores. Entendido até aqui? Então aqui no topo da minha barra, esse aqui vai ser o topo da minha seta. Já vamos tratar de selecionar a nossa seta que a gente utilizou no gráfico de cima e substituir aqui. Ele trabalha de maneira proporcional. Se você perceber, tem um quadrado que representa o tamanho da sua seta. Então, ele está utilizando 100% do tamanho da sua seta. Para que isso não aconteça e a sua seta se encaixe perfeitamente na sua barra, o que eu vou fazer? Eu vim aqui na minha seta, vou criar mais. Essa seta aqui, eu vou aumentar o tamanho dessa estrutura de baixo. E vou colar novamente. Agora sim, ela está com 100% de aproveitamento. Vou selecionar a parte de baixo, formatar, preencher com a cor idêntica. Vou arrancar aqui essas linhas, não me interessa saber a informação dessas linhas. Como ela está um pouco fina demais, eu vou aumentar a largura dessas minhas barras. Ao invés de usar 150, eu vou alterar aqui para 30%. Vai ficar com uma largura mais visível. Agora, aqui no topo da minha seta, eu quero que apresente os meus valores. Eu vou pedir para adicionar os meus rótulos de dados. Você viu que ele trouxe 95 para todos, né? Ele trouxe o valor, mas não é esse valor que eu queria. O que eu faço então? Clico no meu rótulo de dados, venho nas minhas opções de rótulo, tiro o valor que não era o que eu queria e incluo o valor a partir das células que eu irei definir. Neste caso, eu quero os números referentes às quantidades de clientes por dia da semana. E pressiono Enter. Já vou vir e aproveitar para formatar esses valores. E aqui embaixo eu farei a mesma coisa. Vou incluir o meu rótulo de dados, só que eu quero que esses rótulos fiquem na base interna inferior e ao invés de números da minha coluna 1, que não tem nada de informação útil para mim, vou arrancar, tem essa coluna, esse eixo lateral, eu seleciono ele e peço para ele eliminar o meu valor e trazer somente aqueles conteúdos que para mim tem algum significado. No caso, os dias da semana. Venho, vou formatar novamente. Vou só aumentar o tamanho do meu gráfico. O que está faltando agora? Duas coisas. Primeiro, nós temos que identificar aquela coluna com maior destaque dentre os demais, ou seja, a coluna com maior número de clientes. Para isso, nós precisaremos primeiramente de duas colunas auxiliares, que eu chamarei de Max 1, Max 2. Max 1
ela vai trazer se o meu valor de clientes for igual, ou seja, ele for o maior valor dentre todos, então eu quero que você me traga a informação da coluna 1. Se não, me traz 0. E não esquecer de fechar e travar o seu grupo de dados com F4 para colocar o cifrão e ele não se movimentar. Sempre eu tenho que me basear nesses valores. E o que ele está fazendo aqui? Ele identifica o maior número de clientes, o dia da semana com o maior número de clientes, e te traz a coluna 1. A coluna 1 representa a base da sua seta, ou seja, aquela parte que tem informação variável, que aumenta caso o valor seja maior e diminui caso o valor seja menor. Vou aqui na minha Max1 e vou simplesmente copiar a minha fórmula, porque a estrutura permanece a mesma. A única diferença é que clientes, se ele for o maior valor, ele tem que me trazer a coluna 2. Ele verifica qual é o maior valor dentre todos e se for o maior valor, ele me traz a coluna 2 correspondente. Pressiono Enter e replico para os demais. Veja então que ele fez exatamente o que eu pedi. Esse é o meu a minha maior quantidade de clientes, o meu maior número. Ele me trouxe a informação da coluna 1 e aqui ele me trouxe a informação da coluna 2. Para os demais, tudo 0. Perfeito, bonito, mas e daí? Como é que isso vai me ajudar? Respira fundo que agora que vai acontecer toda a mágica. Botão direito no seu gráfico, selecionar dados e adicionar. O nome da sua série é o cabeçalho da sua coluna e o valor da sua série nada mais é do que o conteúdo da sua coluna 1. Essa é a base da sua seta. Vou adicionar mais um, porque está faltando o topo da minha seta, que são esses valores aqui. Enter. Perceba que ele já fez. Ele já está exibindo aqui. O único problema é que ele está empilhando, porque é um gráfico que trata com a estrutura de empilhamento. Para corrigir isso, nós vamos fazer o seguinte. Botão direito na sua série e vem em alterar tipo de gráfico de série. Ele te traz toda a estrutura de combinação que você tem, só que você vai pedir somente para exibir o Max 1 e o Max 2. Veja o resultado, clica em OK. Perfeito! Até aqui já está quase completando o seu infográfico. A única coisa que falta é você substituir o topo pela sua seta e mudar a cor da sua estrutura pela cor correta. Formatar. Laranja. E pronto! Agora você já tem o seu infográfico. Vou eliminar essa informação aqui adicional, que não me importa. E o seu infográfico já deve estar trabalhando como esperado. Se eu ver aqui na minha sexta-feira e descobrir que eu tive 1000 clientes, perceba o que ele vai fazer. Automaticamente ele vai identificar que essa é a minha barra de destaque, a minha seta de destaque. Se por algum motivo eu me enganei, não era essa semana, teve uma alteração, foi no meu domingo que teve 850, ele automaticamente irá alterar o seu gráfico com o destaque daquela específica seta que teve o maior valor, baseado em todo o conteúdo que você acabou de estruturar. Entendido? Gostou? Se por algum motivo você se perdeu em alguma parte, não deixe de rever o vídeo. É só voltar, reveja aquele ponto específico, teste na sua máquina
que você vai ver que é muito fácil de criar o seu próprio infográfico. Se você gostou, não deixe de compartilhar com todas aquelas pessoas que você gosta, curta o vídeo e deixe seu comentário e eu te encontro na nossa próxima aula. Até lá, tchau, tchau!